Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Programação Web. Então, estamos aqui para falar acerca de uma coisa muito importante. Na última aula vimos como é que poderíamos aumentar a largura de um elemento, assim como a altura. E hoje nós vamos verificar. Em algumas vezes, quando nós aumentamos a altura de um elemento, ele acaba excedendo o espaço que existe. Então, queremos organizar esse problema. Então, você estará aí abrindo o seu Visual Studio e vai criar um documento chamado espaço excedido. Vamos na nossa pasta curso de programação web e vamos procurar por este documento, espaço excedido, e nós vamos abrir ele. Enquanto ele abre, vamos no Visual Studio, criamos uma página básica HTML para nós podermos visualizar o que nós queremos. Então vamos escrever aqui espaço, vamos inserir aqui o nosso CSS interno. Então nós vamos criar aqui um elemento div. Dentro do elemento div vamos colocar aqui um parágrafo. Então vamos escrever aqui texto excede o elemento. Ok? Vamos fazer desta maneira. Vamos copiar o texto. Vamos colar ele. Vamos criar outro parágrafo. Escrever aqui Hello World. E vamos pegar este primeiro parágrafo, copiar a ele. Ok? Vamos copiar e colar aqui. Então vamos ver o nosso documento, como é que ele fica. Então aqui está o nosso documento. Então o que é que nós queremos fazer? Queremos criar aí um quadradinho. Vamos dar aqui uma borda. Então vamos pegar o nosso div. Vamos dar aqui borda de 1 pixel, sólido black. Vamos dar uma largura ao mesmo elemento. Nós já aprendemos isso na aula passada. Altura com o mesmo valor. Vamos dar também a altura com o mesmo valor. Vamos pegar também o nosso parágrafo, dar uma largura de o nosso texto, ele fica desta maneira, ele acaba excedendo o espaço, ok? Acaba aí excedendo o espaço. Então vamos mexer também um pouco o nosso coisa para que afaste um pouco para o outro lado. Então vamos dar aqui uma margem de 30 pixels. Vamos também dar margem top de 30 pixels. Então a coisa está aqui. Então a nossa ideia de colocar o texto para que possa fazer o que? Caber dentro deste quadradinho. Mas o que que acontece? Acontece que o nosso texto ele é muito longo. Acaba excedendo a largura do elemento em que ele está. É possível poder sanar este problema. Então, como é que nós fazemos? Existe a propriedade que nós usamos, que usa-se em CSS, que chama-se de overflow x e overflow y. Então, vou colocar aqui as propriedades. Temos overflow x, ok? Que é overflow x, e temos overflow y. Então, essas duas propriedades são as que vão nos poder ajudar. Então, antes mesmo de eu poder colocar aí os valores, esse overflow x, se nós colocarmos qualquer valor dentro
da propriedade overflow, quer dizer, ele vai organizar o texto da forma horizontal, ok? Para quem conhece o gráfico, aquele matemático que nós já aprendemos na 10ª classe, eixo do x e eixo do y. Então, overflow x está relativamente da esquerda para a direita, quer dizer, vai organizar o texto da esquerda para a direita, enquanto que overflow y vai organizar de cima para baixo. Então, vamos conhecer quais são os principais valores que são usados. Um dos primeiros valores que eu conhecido é chamado de visible, ok? Então, se nós colocarmos overflow x visible, o texto ainda vai permanecer assim. Quer dizer, ainda não fizemos nada. Porque este aqui é o padrão, ok? Então, o usado é hidden. Hidden quer dizer esconder em inglês. Então, isso quer dizer, esta toda parte que nós temos aqui que estará fora, ela estará escondida. Então, não será visível. Mas imaginemos que você quer que os seus visitantes do site entraram e precisam de ver todo o texto. E você colocou como escondido na parte que excede. Então, se calhar seja um caso, mas é um dos segundos valores que se usa. Depois encontramos o terceiro valor, que se chama de scroll. Scroll é como roscar, ok? O português mais simples seria roscar. Scroll é roscar, como a rolha. Então, aqui o texto será visível. O que acontece? Ele não poderá exceder, mas sim estará guardado dentro do quadradinho. Mas se o usuário querer ver todo ele, terá que mexer essa coisa que aparece aqui para lá. Desta maneira. Então, isso está relativamente da esquerda à direita. Estamos a usar overflow x, ok? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque o texto excedeu da esquerda para a direita. Depois vou mostrar de cima para baixo, quando excede de cima para baixo, o que nós temos que fazer. Então, o scroll, ele funciona desta maneira. Depois de scroll, nós encontramos o chamado auto, ok? O auto e encontramos o último que é auto. Então, auto também tem a mesma ou quase função com scroll. Ele ainda mostra o texto e ainda dá a possibilidade do usuário poder fazer isto aqui, porque o quadradinho é pequeno e o texto é muito longo. Então, nós usamos overflow x. Então, quero te mostrar quando é que se usa overflow y. Então, para isso, nós precisamos de aumentar o nosso texto relativamente de cima para baixo para poder esgotar, aí, de copiar o nosso elemento parágrafo e colocar ele para poder exceder o espaço relativamente de cima para baixo. Então, isso é muito fácil. Copiamos. Então, vamos aqui verificar. Então, é isso que acontece. Então, todo o texto ele fica fora. Mas a nossa ideia não é de colocar o texto fora, é de colocar dentro desse quadradinho que nós temos. Então, desta vez vamos usar o overflow y. Então, os valores de x, assim como y, são os mesmos. A diferença é da propriedade. Então, vamos colocar aqui overflow y. Desta vez queremos de cima para baixo. Não vamos repetir todos eles, porque a função é a mesma. Vamos logo diretamente para o hidden, já sabemos que ele esconde. Vamos ver para scroll o que vai acontecer para o texto que excedeu de cima para baixo. Então, fica desta maneira. E nós podemos movimentar ele. Ok? Então, o texto quando excede de cima para baixo, você usa o overflow y. Então, ele acaba nos dando essa questão. Então, para os que têm nos acompanhado aqui, viram que em CSS é possível ter propriedades encurtadas. Então, assim como para overflow y e x, também existe a propriedade encurtada para você poder selecionar, ok, da esquerda para a direita, assim como da direita para a esquerda ao mesmo tempo. Como é que se faz? Você usa a propriedade chamada apenas overflow. Não precisa colocar y ou x. Então, ao colocar overflow, você precisa especificar. Uma vez que overflow existe x e y, aqui os valores que são aceitos são 2 apenas. É diferente com margin.
margin existe top, left, right e button. Então, existindo esses, admite a propriedade encurtada margin, admite 4 valores. Então, overflow não vai admitir 4 valores porque só tem overflow x e overflow y. Então, nós vamos usar aqui os 2 valores. Então, vamos perceber como é que funciona. Se nós colocarmos, por exemplo, overflow scroll, ok? Se colocamos assim, overflow scroll, nós sabemos que o nosso texto ele está a exceder para os 2 lados. Então, colocamos overflow scroll. Então, o que ele vai fazer? Ele vai roscar, vai dar essa possibilidade de o usuário ver, assim como de cima para baixo, assim como da esquerda para a direita. Então, essa é a propriedade encurtada. Quando usamos único valor, então ele vai funcionar para ambos. Se nós usamos 2 valores, o que vai acontecer? Ok, vamos usar 2 valores. O primeiro vai ser scroll, o segundo hidden. Então, o primeiro valor será de scroll, o segundo será hidden. Então, está aqui. Só apenas é possível ver para o Y e para o X não é possível. Mas tem um texto que eu esgotou ali e nós não estamos a ver ele. E não temos a possibilidade de verificar. Então, o primeiro valor é aplicado para X e o segundo valor é aplicado para Y. Então, podemos trocar, o primeiro colocar hidden e o segundo colocar scroll, para ver como é que funciona. Hidden, scroll. Ok? Agora, não é possível ver o texto da esquerda para a direita todo ele, mas sim é possível ver o texto de cima para baixo. Então, é assim como funciona esta propriedade. A partir da próxima semana, nós vamos começar aqui já com o desenvolvimento de um site para nós podermos fazer o lançamento. Então, por enquanto, nós estávamos a ver questões básicas, porque você não pode sair logo do zero, logo começa lá a criar site, não sabe o que é HTML, não sabe o que é CSS, não sabe o que é JavaScript. Então, como já tem um básico, então nós podemos já avançar a criar aquilo que nós precisamos. Então, vamos criar aqui uma barra de navegação horizontal, assim como vertical, e nós, com o tempo, vou mostrar tudo, menu, tudo mais, como é que nós podemos colocar o menu e para verificar as coisas. Por exemplo, o menu como este aqui, assim, ok? Para aparecer assim, como é que nós podemos fazer. Então, é só fazer a questão de se inscrever. E na próxima semana, no próximo sábado, é já a semana de avaliação. Então, para quem está disponível, faça a questão de deixar o seu comentário para que a avaliação, quando chegue o momento, seja notificado da realização da mesma. Então, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.